Nono ano, nós vamos continuar corrigindo os nossos exercícios relacionados à função do primeiro grau. Nós corrigimos alguns exercícios da atividade 4, então hoje nós vamos concluir ela e vamos continuar um pouco da correção dos exercícios 5. Nós temos que corrigir agora o exercício de número 17. O exercício 17, ele disse, com base no gráfico abaixo, pede-se. Aqui você tem um gráfico de uma função do primeiro grau. Se a função ela tem um gráfico que forma uma reta, então é um gráfico de uma função do primeiro grau. Você sempre vai ter o plano cartesiano, a linha do x, abscissa, a linha do y, ordenada. E aí você tem o gráfico. O gráfico ele tem dois pontos aqui. O primeiro ponto, 2 para x e 0 para y, e o segundo ponto, 0 para x e menos 3 para y. Bom, a partir desse ponto que nós temos um gráfico, nós temos as perguntas. Letra A. Identifica o tipo de função. É uma função do primeiro grau, porque o gráfico forma uma reta. Se for uma parábola, aí nós falamos que é uma função de segundo grau. E assim por diante. Vocês vão ver que cada gráfico tem o seu tipo de função. Letra B. Determine a lei de associação que representa. Bom, na letra B, eu preciso criar a função que deu origem àquele gráfico. Então, a partir dos dois pontos que nós temos, que é 2 e 0 e 0 e menos 3, eu vou criar uma lei de formação, vou criar essa função. Lei de formação e função de origem é a mesma coisa. E os pontos, você precisa de pelo menos 2 para poder determinar. O que eu sei é que toda função do primeiro grau é igual a y igual a x mais b. Eu sei no primeiro ponto que o x vale 2 e o y vale 0. Então, você vai substituir o y por 0, o x por 2 e vai ficar com 0 igual a 2a, 2 vezes a mais b. Bom, 2 vezes a é 2a. Então, vai ficar com 0 igual a 2a mais b. Como nós não sabemos o valor de a nem o valor de b, você vai para o próximo ponto. O x vale 0, o y vale menos 3. Substituindo na função do primeiro grau, nós vamos ficar com menos 3 igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0, então vai ficar menos 3 igual a 0 mais b. 0 mais b é b, porque o 0 somando ou subtraindo não vai fazer diferença. Bom, se o b vale menos 3, eu vou voltar lá na minha primeira equação, vou trocar o b pelo menos 3 e nós vamos ficar com 2a menos 3 igual a 0. Eu vou mudar esse menos 3 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar somando. Como somar 0 com 3 continua sendo 3, então nós ficamos com 2a igual a 3. Agora, vamos mudar o 2 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. A é igual a 3 sobre 2. Eu sei agora o valor de A, 3 sobre 2. Eu sei o valor de B, menos 3. Você substitui numa função do primeiro grau. Se eu quero a função, eu vou trocar o A por 3 sobre 2 e o B por menos 3. E nós vamos ficar, então, com y igual a 3 sobre 2x menos 3. Encontramos a fórmula matemática que deu origem àquele gráfico. Vamos agora para a letra C. Ele pede para identificar os zeros da função. O zero da função é o valor de x quando o y é zero. Nós já temos a equação. Nós já temos esse valor. Por quê? Porque nós já temos esse ponto. É o primeiro par ordenado que nós encontramos, que é o 2 e o 0. O y valendo 0, o x vale 2. Então, o zero da função é 2. Se você não tivesse esse par ordenado, se não tivesse esse ponto já pronto,
você ia precisar calcular. Mas nesse caso não precisamos porque já está no gráfico. Então, quando ele pedir o zero da função ou a raiz da função, você também pode olhar no gráfico. É só analisar. Observe que no gráfico você tem um valor que corta o eixo x. Esse número que corta o eixo x, ele é o zero ou raiz da função. No nosso caso, eu tenho o eixo x, o número que corta o eixo x é o número 2. A reta corta no número 2. Então, esse valor é o zero da função. Se for uma função do primeiro grau, vai ter um número só. Se for função do segundo grau, nós vamos ter até 2 números. Na letra D, ele pede para classificar a função em crescente ou decrescente. Bom, para saber se uma função é crescente ou decrescente, basta você analisar o valor de A. Isso vale tanto para a função do primeiro grau como para a função do segundo grau, que nós estamos estudando. Se for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. Como A foi o valor que nós descobrimos na questão B e ele vale 3 sobre 2, ou seja, é um número positivo, a nossa função é uma função crescente. Letra E. Estude o sinal da função. Bom, você vai ver que a função ela corta o eixo x exatamente no número 2. Quando ela corta o eixo x exatamente no número 2, nós sabemos que o y é igual a zero. Todos os valores em que o x é maior do que 2, os valores de y também são maiores do que zero, são números positivos. E todos os valores em que y é menor do que 2, o valor de y também é menor do que zero. Se você analisar no gráfico, você vai ver que no 2, todos os valores que estão acima dele, o y é positivo, mesmo que a gente não saiba quem são esses números. Já abaixo do y, abaixo do 2 do x, todos os valores de y têm que ser negativos. Então, essa é a nossa análise. Nosso próximo exercício é o exercício na página 115, número 18. O lucro de uma empresa na produção de X peças é dada pela função f de x igual a 50x menos 500. Sendo x um número natural, pede-se a. O gráfico do lucro em função do número de peças produzidas e b. Quantas peças essa empresa precisa produzir, no mínimo, para ter lucro. Bom, a primeira questão, a letra A, ele pediu para você analisar e, a partir disso, fazer um gráfico. Para que você crie um gráfico, você precisa, no mínimo, de 2 pontos, de 2 pares ordenados. Bom, aqui, primeiro eu vou ver quem é o A e quem é o B. O A é o coeficiente numérico do x, então ele é 50, e o B é o número que não tem coeficiente numérico, no caso, menos 500. Nós vamos encontrar um par ordenado quando nós temos o x igual a zero. Se você substituir o x por zero, você teria que multiplicar ele por 50. 0 vezes 50 é zero. E subtrair 500, então ficaria 500, negativo. Então, o primeiro par ordenado é a lógica, é zero menos 50. Bom, outra análise que eu posso fazer desse primeiro par ordenado é o valor de B. Eu sempre tenho um par ordenado com esse valor. Esse valor de B é o valor em que o eixo corta no Y, no eixo das ordenadas, aliás. Quando o x é zero, então aqui você já tem um par ordenado. E o segundo par ordenado que nós vamos encontrar é substituir o f de x por zero e encontrar o valor de x. Então, eu troquei
o f de x por zero, ficamos com 50x menos 500 igual a zero. Eu vou mudar o 500 negativo do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar positivo. 50x igual a 500, e agora nós vamos mudar o 50 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. 500 dividido por 50 é 10. Então, quando o x vale 10, o y vale 0. Agora que nós temos dois pares ordenados, você vai desenhar o eixo x, eixo das abscissas, o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e vai marcar o ponto. O primeiro, o x vale 0, o y vale menos 500. Então, você vai lá na linha do y, vai ver o 0 e abaixo dele vai marcar o menos 500, porque ele é um valor negativo. Já o segundo ponto, o x vale 10 e o y vale 0. Então, você vai lá no eixo x, olha onde está o valor 0 e marca antes dele o 10. Então, você tem dois pontos, um no 10 e outro no menos 500. Ao ligar esses dois pontos, você tem o gráfico. Então, a linha verde é o gráfico da função. Lembrando que você precisa de pelo menos dois pontos para poder fazer um gráfico. Na letra B, ele faz a seguinte pergunta: qual é o número? Quantas peças vai ser necessário produzir para ter lucro, mesmo que esse lucro seja mínimo? Bom, olhando o gráfico, eu já consigo encontrar uma resposta para minha pergunta. Bom, eu sei que quando o x é 10, o f de x é 0. O f de x é o lucro. Quando esse lucro é 0, tem que ser produzido 10 peças. Bom, se ao produzir 10 peças o lucro é 0, qualquer valor acima de 10 peças, você inicia tendo lucro. E qualquer valor abaixo de 10 peças, você tem prejuízo. Então, acima de 11 peças, eu começo a ter lucro. Concluímos a nossa atividade 4, nós vamos agora começar a nossa atividade 5. Primeira atividade na página 76, número 12. Em relação ao sistema cartesiano ortogonal, com os eixos graduados em quilômetro, uma lancha sai do ponto menos 6 e menos 4, navega 7 km para leste e 6 km para o norte e 3 km para o oeste. Encontra um porto, depois continua navegando, indo 3 km para o norte e 4 km para o leste. Encontra outro porto. Qual é a distância em quilômetro entre os portos? Bom, o que ele falou aqui é que nós temos algumas coordenadas dentro do plano cartesiano, ou seja, dentro dos eixos x e y. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tracejar o eixo x e o eixo y. E vai ver o ponto de saída, que foi o que ele falou. Ele disse que a lancha saiu do ponto menos 6 e menos 4. O primeiro valor é sempre do x, o segundo é sempre do y. Então, você vai fazer um tracejado. Você só não vai trazer o tracejado se um dos valores forem zero. Então, vai fazer o tracejado do menos 6x, do menos 4y, e aonde eles encontrarem é a saída da lancha. A lancha saiu desse ponto. Depois disso, ela navegou 7 km para leste. Leste é do sentido dos valores negativos para os valores positivos de x. Então, se ele está aqui e ele saiu, ele vai ter que andar 7. Então, ele está no menos 6. Ele vai andar menos 5, 1, menos 4, 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, 0 e 1. Ou seja, ele andou 7 quilômetros voltando. Então, ele vai chegar no 1 positivo. Observe que ele tem que andar em linha reta. Esse ponto, ele vale 1 para x e menos 4 para y. Observe que do menos 6 até 1 positivo, você tem 7 partes.
que foi o que ele falou, que cada pedaço é 1 quilômetro. Depois disso, ele andou 6 quilômetros para o norte. O norte é o sentido negativo e positivo do y, então, para cima. Você tem que andar 6 quilômetros, então você vai andar 6 tracejados. Se você está no menos 4, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai parar no 2. Mas você tem que seguir em linha reta. Então, você vai continuar em linha reta e vai parar no 2. Nesse ponto 2, você tem o x valendo 1 e o y valendo 2 positivo. Depois disso, você vai andar 3 quilômetros para o oeste. O oeste, vou fazer agora o contrário. Eu vou ver 3 partes. Eu vou andar 3 números, então, para o oeste, no sentido negativo do x. Então, se você está no 1 e você tem que andar 3, então, vai sair, vai ficar no 0, menos 1 e menos 2. Então, você vai andar até o menos 2. Nesse ponto menos 2, que deu 3 passos, 3 pedaços, que cada pedaço é 1 quilômetro, você parou no x valendo menos 2 e no y valendo menos 2. Esse é o primeiro ponto. Depois desse primeiro ponto, que é o ponto menos 2 e 2, você vai encontrar o segundo ponto. E aí ele vai continuar. A partir disso, você tem que andar mais 3 quilômetros para o norte. Então, eu vou andar mais 3 números acima. Nós estamos no 2, 3, 4, 5. Paramos no 5. Aqui o x continua sendo menos 2 e o y é 5 positivo. Depois disso, ele vai andar mais 4 quilômetros para o leste. Então, eu vou andar mais 4. Eu estou no menos 2, então, menos 1, 0, 1 e 2. E aqui eu parei no segundo porto. Nesse ponto, o x vale 2, o y vale 5. Bom, ele pediu a distância entre os dois portos. O que eu sei? Eu sei que o primeiro porto ele vale menos 2 e 2 e o segundo porto vale 2 e 5. Agora que você tem os dois pontos dos portos, você pode utilizar a fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Então, eu vou calcular a distância entre o porto 1 e o porto 2. A fórmula é raiz quadrada de x do porto 2 menos o x do porto 1 ao quadrado, mais o y do porto 2 menos o y do porto 1 ao quadrado. E aí você vai substituir. Quem é o x? O x é o menos 2 e o 2. Então, vou ficar com raiz quadrada de 2 menos da fórmula, menos 2, porque o primeiro x ele vale menos 2, ao quadrado, mais o y é o segundo valor, o 2 e o 5. Então, 5 menos 2 ao quadrado. Menos vezes menos é mais, então vou ficar com 2 mais 2 elevado a 2, mais 5 menos 2 é 3 ao quadrado. 2 mais 2 é 4 ao quadrado, 16, e 3 ao quadrado é 9. 9 mais 16 é 25. Ou seja, raiz quadrada de 25 é 5. A distância entre o porto 1 e o porto 2 em linha reta é de 5 quilômetros. Nosso próximo exercício, página 91, número 29. O exercício 29, ele diz: uma empresa aérea vai vender passagem para um grupo de 100 pessoas. A empresa cobra do grupo $2.000 por passagem, por passageiro embarcado, mais $400 por passageiro que não embarca. Pergunta-se: A. Qual é a relação entre a quantidade de dinheiro arrecadado pela empresa e o número de passageiros embarcados? C. Quanto arrecadará a empresa se só viajarem 50 passageiros? C. Quantos passageiros viajarão se a empresa só conseguir arrecadar $96.000?
Bom, na letra A, ele pede para você escrever a função matemática que nós temos aqui. Considerando que o X é o número de passageiro, ele disse o quê? Que a empresa ela vai fazer um grupo de 100 pessoas e essas pessoas vão comprar passagem. Ela vai cobrar 2.000 por cada passagem. Então, a função de X, que é o valor que nós vamos ter aqui arrecadado, vai ser 2.000 vezes o X, ou seja, 2.000 vezes o número de pessoas que vai a viagem. Porém, ele vai cobrar R$ 400 a mais pelos passageiros que não embarcaram. Então, mais os R$ 400 vezes as 100 pessoas no total, menos X, ou seja, 100 pessoas é o total que está no pacote. X é o número de pessoas que realmente foi. Então, se eu diminuir o total de pessoas que eu estava esperando, que era 100, menos o total de pessoas que realmente foi na viagem, então eu vou ter o total de pessoas que faltou na viagem. E essas pessoas vão ser incluídas dentro do pacote geral das outras pessoas, que é R$ 400 cada uma que vai pagar. Então, nós ficamos que f de x é igual a 2.000x mais 400 vezes 100 menos x. Na letra B, ele quer saber quanto vai arrecadar se 50 pessoas forem na viagem. Se 50 pessoas forem na viagem, nós sabemos que 50 desistiram. Então, nós vamos substituir na nossa função. F de 50, que é o número de pessoas, vai ser igual a 2.000 vezes 50 mais 400 vezes 100 menos 50. Então, aonde tinha X, você trocou pelo valor 50, que é o número de passageiros. Bom, 2.000 vezes 50 é 100.000, mas repete o 400 e resolve o que está dentro do parênteses. 100 menos 50, 50. 400 vezes 50 é 20.000, e 20.000 vezes 100.000, 1.200. Então, se forem 50 pessoas, a arrecadação vai ser de 120.000. Na letra C, ele disse que o total que foi arrecadado foi 96.000. Quantas pessoas foram na viagem? Bom, se o f de x vale 96.000, qual é o valor que eu vou encontrar para x? Eu sei que a função é 2.000 vezes x mais 400 vezes 100 menos x igual a f de x, mas eu troquei o f de x por 2.000 por 96.000. Eu vou começar resolvendo parênteses. Então, eu vou repetir 2.000x, 400 vezes 100, 40.000, 400 vezes menos x, menos 400x. E tudo isso é igual a 900. Como eu quero o valor de x, então eu vou somar. Eu vou subtrair, aliás. 2.000x menos 400x, 1.600. Já 40.000 só pode fazer cálculo com 96.000. Então, eu vou mudá-lo do primeiro membro para o segundo e ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar 96.000 menos 40.000. 1.600 vai ser igual a 56.000. Eu vou mudar o 1.600 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar dividindo. 56.000 dividido por 16.000, por 1.600, aliás, 35. Ou seja, para arrecadar 96.000, irão 35 pessoas. Nosso próximo exercício é o número 31. Um pedreiro fabrica 300 pães por hora. Considerando esse dado, responda: A. Qual é a equação que representa o número de pães fabricados, P, em função do tempo T? C. Quantos pães são fabricados em 3 horas e meia ou 3 horas e 30 minutos? O que nós sabemos aqui é que ele falou que a cada hora 300 pães são produzidos. Então, em 2 horas são 600, em 3 horas 900 e assim por diante. Ou seja, é PT, ou seja, quantidade de pão em uma quantidade de horas,
vai ser igual a 300 vezes o t, vezes a hora. Então, para você saber quantas horas, quantos pães são produzidos em determinada hora, basta você multiplicar 300 pelo número de horas que ele ficou produzindo pães. Essa é a função. Na letra B, ele já quer saber se eu ficar 3 horas e meia produzindo pães, quantos pães eu vou produzir? Aqui você pode utilizar tanto o raciocínio lógico, como você pode utilizar a fórmula. Se nós estamos falando de 3 horas e meia, então vai ficar 300 vezes 3,5, que é 1.050 pães. Ou você também pode pensar, se a cada hora eu produzo 300 pães, então na primeira hora 300, na segunda 600, na terceira 900. Meia hora eu vou produzir a metade dos pães de uma hora. Se em uma hora eu produzo 300, e meia hora 150. Então, 3 horas eu consigo produzir 900 pães, mais 150, 1.050 pães. Das duas formas você chega na mesma resposta. Nosso próximo exercício é o número 21, da página 115. Ele pede para esboçar o gráfico das funções abaixo. Todas essas funções são funções do primeiro grau. Então, todas têm que ser uma reta. Na letra A, você tem a função f de x igual a x mais 2. O primeiro passo que você vai fazer é encontrar o valor dos coeficientes a e b. O a é o coeficiente que está junto com o x, como não aparece a 1, e o b é o termo independente, aquele que não tem x, ou 2. Aqui você já vai saber se a reta vai ser crescente ou decrescente. Se o a é um número positivo, a função é crescente. Aqui também você vai ter o seu primeiro par ordenado, porque é o valor de b. Então, o b vai ser o valor de y e o a vai ser sempre zero. Então, nós temos o primeiro ponto, 0, e o 2. O nosso segundo ponto é o valor de x que nós vamos encontrar quando nós substituímos o f de x por zero. Então, vai ficar x mais 2 igual a zero, muda o 2 do primeiro membro para o segundo, x é igual a menos 2. Então, o ponto B é menos 2 e 0. Lembrando que esse menos 2, ele é a raiz ou o zero da nossa função. Agora que você tem dois pontos e sabe que a reta tem que ser nesse sentido, porque ela é crescente, você vai desenhar os dois eixos, o eixo x e o eixo y, e vai marcar os pontos. O ponto A, o y vale 0, vale 2, e o ponto B, o x vale menos 2. Liga os dois pontos, e aí nós temos a reta da letra A. Na letra B, nós temos a função f de x igual a menos 1 sobre 2 mais x. O a vale menos 1 sobre 2, não tem o b, então ele é zero. Essa função ela é decrescente porque o valor de a é negativo. Então, o gráfico obrigatoriamente tem que ser nesse sentido. O ponto B, o valor de B nos fala um ponto. Ele é o valor de y que intercepta o eixo. Como ele é zero, então nós temos que o ponto A é 0 e 0. Já o ponto B, que nós vamos descobrir, vai ser aquele valor que eu substituo o f de x por zero. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2x igual a zero. Ao mudar esse valor do primeiro membro para o segundo, ele vai multiplicar com zero. Então, continua sendo zero. Logo, o gráfico nada mais é do que desenhar os dois eixos, o eixo x e o eixo y, e esse gráfico vai passar pelo ponto central, pela origem do sistema, o valor zero. Se você quiser outros valores, você pode substituir o x por outros valores, não tem problema. Aqui nós estamos utilizando só 2 pontos, mas pode ter mais do que 2 pontos. Na letra C, nós temos f de x igual a menos 2x mais 4. O a vale menos 2, o b vale 4. O a é um número negativo, então a função é decrescente. Nós vamos encontrar um primeiro ponto, 0 e 4. Esse 4 é o valor de b. Agora, vamos achar um segundo ponto. Nós vamos substituir o f de x por 0.
Então, vai ficar menos 2x mais 4 igual a zero. Eu mudo o 4 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar negativo. E eu mudo menos 2, que está multiplicando com o x, dividindo. X é igual a menos 4 dividido por menos 2, x é igual a 2. O nosso segundo ponto, o x vale 2, o y vale 0. Agora que nós temos dois pares ordenados, nós podemos marcar. O primeiro, o y vale 4 e o x vale 0. Então, eu vou marcar em cima do 4 do eixo y. No segundo, o x vale 2 e o y vale 0. Então, você vai marcar no 2 em cima do eixo x. Liga os dois pontos que você encontrou e aí você tem o gráfico. Próximo exercício, número 22. Determine o zero de cada uma das funções abaixo. Determinar o zero da função é encontrar um valor de x quando o f de x ou y é igual a zero. O zero da função é o valor, quando você olha para o gráfico, que ele corta o eixo x. Pode ser chamado de zero da função, pode ser chamado de raiz da função. Os dois estão corretos. Então, eu substituo f de x por zero, nós vamos ficar com menos 2x mais 3 igual a zero. Isso é uma equação do primeiro grau, então você resolve normalmente. O 3 está positivo, muda para o segundo membro negativo, e o 2 negativo está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a menos 3 dividido por 2, negativo. Quando eu estou multiplicando dois números negativos, a resposta é positiva. Como 3 não divide por 2 e é exato, eu deixo na forma de fração. X é igual a 3 sobre 2. Na letra B, eu faço o mesmo processo, troco o f de x por zero, vai ficar menos 1 sobre 3x, menos 12 igual a zero. O 12 está negativo no primeiro membro, passa positivo. O 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar com menos 1x igual a 12 vezes 3. 12 vezes 3 é 36, menos 1x igual a 36. Agora, eu vou mudar esse menos 1 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. 36 dividido por menos 1, menos 36. Próximo exercício, número 23. A despesa de uma empresa com os encargos sociais é dado pela função d de x, ou seja, o valor da despesa, igual a 20, mais x sobre 10, em que x é o número de funcionários e d de x é dado em milhares de reais. Se um determinado mês a despesa foi de 24,4 milhares de reais, qual o número de funcionários? Bom, o que nós sabemos é que o D de x é o gasto que a pessoa tem, e ela gastou 24,4 mil. E a função que nós temos é 20 mais x é o número de pessoas, dividido por 10. Esse 10 ele está dividindo. Então, como eu tenho um problema de não conseguir dividir x por 10 e 20 por 10 ao mesmo tempo, eu vou mudar ele do primeiro membro para o segundo e ele vai passar multiplicando. Então, 24,4 vezes 10, 240, igual a 20 mais x. Agora, eu vou mudar o 20 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar subtraindo. 244 menos 20, 224. Esse é o valor de x. X não representa o número de funcionários, então nós temos 224 funcionários. Próximo exercício, número 24. Suponha que o preço do ingresso para assistir um show de comédia seja P e que Q está relacionado com o público pagante. X pela relação P igual a menos 0,1x mais 60. Sabendo-se que o preço do ingresso de uma apresentação foi de R$ 40, qual foi o total arrecadado?
Bom, o que nós sabemos aqui é que nós temos uma fórmula. O P, ou seja, o preço do ingresso, é igual a 0,1x, o público, o número de pessoas que foi no show, mais 60. O preço do ingresso foi R$ 40. Então, 40 igual a 0,1x mais 60. Como eu quero o valor de x, então eu vou mudar esse 60 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar subtraindo 40 menos 60 menos 20, igual a menos 0,1x. Agora eu vou mudar esse 0,1x do primeiro membro para o segundo, e ele vai dividir. Menos 20 dividido por menos 0,1, quando você está dividindo dois números negativos, a resposta é positiva. E 20 dividido por 0,1 é 200. Encontramos o público. Quantas pessoas foram no show? Lá tinha 200 pessoas e cada uma estava pagando R$ 40. Então, como eu vou saber o total de pessoas, qual foi o total arrecadado? Eu vou multiplicar o número de pessoas, R$ 200, pelo preço que cada uma pagou do ingresso, R$ 40, dando um total de R$ 8.000. Ou seja, resposta correta, letra C. Próximo exercício, número 25. Se uma função f do primeiro grau é tal que f de 1 é igual a 190 e f de 50 é igual a 2052, então f de 20 é igual a... Nós temos dois pares ordenados aqui. O primeiro, ele diz que o x vale 1 e o f de x vale 190. Então, eu vou substituir isso na função do primeiro grau. Troco f de x por 190, troco o x por 1. 190 é igual a vezes 1a mais b. Apenas por uma questão de organização, eu vou escrever as letras no primeiro membro. Então, nós vamos ficar com a mais b igual a 190. O nosso segundo par ordenado diz que o x vale 50 e o f de x 2052. Então, substituindo eles, nós vamos ficar com 2052 igual a vezes 50 mais b. Organizando, então, nós vamos ficar com 50a mais b igual a 2052. Bom, observe que aqui eu tenho um problema que a letra A e a letra B, elas ficaram na equação. Então, eu não consigo encontrar nenhuma das duas quando está separado. Eu vou juntar essas duas equações e criar um sistema. A mais B igual a 190, 50A mais B igual a 2052. E agora, eu vou escolher uma delas para multiplicar por menos 1. Eu escolhi a segunda. Então, você repete a primeira normalmente e troca o sinal da segunda. O mais 50A fica menos 50A. O mais B, menos B. O 2052 menos 2052. E agora você soma. Você tem A e vai tirar menos 50A, menos 49A. Você tem B, tira B, fica zero. Então, você pode cancelar. Igual, você tem 190 menos 2059 menos 1862. Muda o 49 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar dividindo. Menos 1862 dividido por menos 49, 38. Achei o valor de A. Agora eu vou escolher a primeira equação, A mais B igual a 190, para encontrar o valor de B. Eu troco o A por 38, 38 mais B igual a 190. Mudo o 38 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar subtraindo. 190 menos 38, 150. Agora eu tenho a equação que deu origem a esses pares ordenados. Ela é f de x igual a 38x mais 152. Observe que nós utilizamos essa função do primeiro grau, trocamos o a por 38 e o b por 150. Lá na equação, na pergunta que ele faz, ele diz que qual é o valor do f de 20. Então, quando eu trocar o x por 20, qual o valor que nós vamos encontrar? 38 vezes o x, então vai ser 38 vezes 20, 760, mais 152, 912. Resposta correta, letra C. Pessoal, nessa aula nós concluímos a nossa correção da atividade 4 e da atividade 5.
Qualquer dúvida é só entrar em contato durante os plantões.